Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma revisão sobre o que a gente já tem visto sobre gestão de custos? Hoje, então, pessoal, a ideia é a gente fazer uma revisão dos principais elementos, os elementos iniciais sobre gestão de custos, basicamente para a gente retomar a essência do que a gente tem visto até agora. Até o momento desse vídeo, pessoal, a gente já tem falado sobre precificação, a gente já tem falado sobre. Vai começar a introduzir a ideia de custo, volume e lucro. Só que por enquanto, eu achei interessante a gente mencionar esses pontos novamente, para ver se vocês conseguem pelo menos interpretar melhor, ou pelo menos se localizar melhor, o porquê a gente entende a precificação e a forma como as empresas necessitam precificar os seus produtos de acordo com o que a gente já viu sobre como é que a gente interpreta as nomenclaturas, os sistemas de controle de custos das empresas e como é que isso vai ser importante para elas com base na sua estratégia. Ok, pessoal? Então, todos os vídeos que a gente já mencionou, eu vou deixar um link aqui. Fiquem à vontade para, se em algum momento desse vídeo vocês sentirem o interesse de voltar neles, fiquem à vontade de clicar e voltar lá para depois retornar aqui. Ok, pessoal? Então, como a gente iniciou a nossa disciplina, a gente começou falando sobre qual que é a principal diferença do que a gente trata aqui de uma contabilidade financeira comum das empresas. Então, para a gente entender custos, pessoal, a gente tem que tratar custos com uma ideia de uma contabilidade de custos. Por que a gente utiliza a contabilidade como sendo o nosso principal elemento tradutor das informações de custos? Porque a contabilidade, ela traz uma linguagem do que seria o negócio e essa é a principal forma de comunicação para os gestores dos negócios. Por que ele é um meio de comunicação? Porque ele tem uma linguagem numérica, ele é baseado em informações extraídas dos registros contábeis. Além disso, ele é uma linguagem comum e universal. Dessa maneira, então, não importa o lugar do mundo, a empresa que você estiver analisando, eles possuem as mesmas características de acordo com o sistema internacional contábil. Basicamente, então, a forma como vai se interpretar custos e outros elementos, eles são bem parecidos. A interpretação para os gestores, ele vem através dessa linguagem, principalmente com base nos registros contábeis. São três elementos importantes que vêm da contabilidade e elas são presentes em todas as empresas. Então, esses registros contábeis são o demonstrativo de resultados, balanço patrimonial e o fluxo de caixa. Então, se eu quiser saber, por exemplo, o demonstrativo de resultados, se vocês lembram lá, pessoal, o demonstrativo de resultados, ele vai demonstrar todos os elementos que vão gerar no final do período se a empresa ela teve um lucro ou um prejuízo. Todas as contas que são relacionadas aqui, elas são, primeiramente, envoltas em faturamento. Então, eu estou querendo saber a quantidade que foi vendida pelo preço que foi vendido, vai me devolver o faturamento. Depois eu vou descontar todos os impostos para a venda desses produtos, desconto devoluções e depois eu também desconto o custo para a fabricação de cada um desses pontos. Nesse momento, custos vai ser um dos elementos que vão demonstrar o nosso resultado. Então, esse também é um dos elementos que interessa para todos os negócios, porque ele vai demonstrar exatamente qual que vai ser o resultado que a empresa vai ter no final de um determinado período. Com isso, eu vou achar o lucro bruto, desconto todas as minhas despesas, sendo elas administrativas, de vendas, operacionais e demais. Acho, então, um lucro antes dos juros e imposto de renda, nesse caso. Esse aqui é uma das possibilidades demonstrativas de resultados. Tiro receitas e despesas financeiras, não operacionais, desconto imposto de renda e contribuição social, acho então o meu resultado do meu período. Outro demonstrativo, então, pessoal, seria o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, então, ele vai ser responsável para demonstrar a figura da empresa em um determinado momento. Então, todas as empresas elas são obrigadas, pelo registro contábil, de demonstrar o que ela adquiriu ao longo do tempo, onde é que foram os investimentos que a empresa fez para começar as suas operações e quais foram as suas fontes de financiamento. Então, passivo, sendo ele circulante ou de longo prazo, a gente vai dizer então que são fontes de capital de terceiro. Patrimônio líquido, então, fontes de capital próprio.
Essas duas fontes são as duas principais fontes para financiar todos os tipos de investimento nas operações das empresas. Então, sendo ela classificada de acordo com a tua liquidez, então ativo circulante, realizável a longo prazo e ativo não circulante. Depois, a gente vai ter então o fluxo de caixa. O demonstrativo de fluxo de caixa ele vai demonstrar para a gente tudo que for relativo ao caixa da empresa. Então, todas as entradas de dinheiro e todas as saídas de dinheiro. Então aqui, esses componentes, eles vão envolver então todas as movimentações de dinheiro e eles vão ser retornados no balanço patrimonial na função de caixa. Ok, pessoal? Dessa maneira, então, esses são os 3 principais registros contábeis que vão fazer a comunicação para a gente entender e interpretar tudo que for relativo a custos nas nossas empresas. Como é que a gente, então, passa para interpretar melhor como é que funciona custos? Primeiro elemento, pessoal, a gente tem que entender como é que a gente utiliza recurso e os seus usos dentro das empresas. Então, principalmente, pessoal, quando a empresa, se ela tem uma ideia, ela é criada até alcançar o teu objetivo de operacionalização, tudo que ela vai utilizar para alcançar esse objetivo, então ela vai consumir e utilizar alguns recursos. Dessa maneira, todo o uso de recursos, por exemplo, recursos humanos, estrutura física, recursos naturais, tecnologias e equipamentos, eles vão gerar custos para a empresa. Então, tudo isso aqui vai fazer a composição para a empresa alcançar o objetivo da sua operacionalização. Utilizando de recursos, por exemplo, a empresa vai realizar série de atividades que também consomem recursos e viram custos. Os produtos, então, vão consumir essas atividades que também geram custos, certo? Dessa maneira, então, todas as empresas, em algum aspecto, possuem custos. Então, não tem como nenhuma empresa, se ela tem uma operação, se ela precisa realizar uma operação, não tem como ela não ter custos. Então, todos os custos, pessoal, eles são valores monetários que devem ser pagos para adquirir bens e serviços. Para orientar as decisões do que as empresas devem fazer para alcançar os seus objetivos, eles normalmente vão observar quanto que custa uma determinada coisa. Essa coisa aqui, pessoal, a gente vai chamar de um objeto de custo, por exemplo. Então, quanto é que custa para produzir uma bola? Quanto é que custa para produzir um sapato, uma porta, um navio? Quanto é que custa para prestar um serviço de mecânica, de eletricista? Então, tudo isso, a empresa, então, ela precisa saber quais são os recursos que ela vai consumir, porque os meus objetos de custos, eles vão absorver esses custos. Certo, pessoal? Então, eu faço uma pergunta para vocês. Dessa maneira, então, pessoal, por que saber de custo é tão importante? O que vocês acham? Se vocês ainda tiverem dúvida, pessoal, se perguntem por que isso é importante e depois respondam aqui nos comentários para a gente ir conversando um pouco mais sobre o que vocês interpretam da importância do custo para as empresas, ok? A partir daí, pessoal, a gente tem que entender alguns aspectos interessantes do porquê como é que as empresas elas vão gerenciar os seus recursos. Então, o uso dos recursos, normalmente, eles vão estar envolvidos com a estratégia dos negócios. Por quê? Pela definição que a gente tem aqui, pessoal, estratégia, a gente está dizendo que então vai ser a direção e o escopo de uma organização ao longo prazo, com a capacidade de alcançar uma vantagem em um ambiente de mudança a partir da configuração dos seus recursos e competências com foco voltado para a expectativa dos seus stakeholders. Stakeholders aqui, pessoal, seria então as pessoas ou as partes interessadas no sucesso da empresa. Então, dessa maneira, essa configuração está demonstrando, então, todas as ações que vão levar a empresa a alcançar um objetivo de longo prazo, utilizando todas as tuas capacidades ou os teus recursos para alcançar uma vantagem onde a empresa for atuar, certo? Dessa maneira, a empresa deve conseguir, então, alcançar as expectativas das partes interessadas. Custos, então, vai ser muito diferente
ou pode ser considerada estratégico em um negócio? De certa maneira, sim, porque a gente está falando de uma competição global um pouco mais avassaladora. Dessa maneira, então, os negócios estão sendo influenciados de uma escala global. A gente tem a influência da internet, a gente tem, de alguma maneira, uma eliminação dos limites territoriais sendo observado nessa competição global. Então, as empresas elas precisam saber agir, já que esse ambiente está em constante mudança. E os custos podem trazer essa vantagem para atuar nesse mercado global. O crescimento, então, existe um crescimento no setor de serviços, por exemplo, já que o cenário também está mudando, saber e entender sobre custos pode trazer uma vantagem dos teus concorrentes, já que de alguma maneira, se eles não souberem, você vai saber interpretar e utilizar isso da melhor maneira possível para alcançar uma vantagem aos seus concorrentes. E de uma outra forma, então, ao saber gerenciar muito bem os teus custos, de alguma maneira, então, você consegue trazer uma melhor experiência para os teus clientes. Então, eu posso, por exemplo, saber interpretar os meus gastos e oferecer, então, descontos, vantagens, sem impactar de nenhuma forma o resultado dos negócios. Aqui eu deixo, então, uma pergunta para vocês, pessoal. Então, qual o papel de um bom sistema de informação para as organizações? Esse é o nosso próximo tópico e eu gostaria de saber então a opinião de vocês. Se possível, deixem aqui nos comentários para eu ter mais algum contato com vocês e saber a opinião de vocês sobre sistema de informação das organizações. O sistema de informação, pessoal, ele vai ser importante quando a gente falar sobre custo, porque de uma forma geral, tanto numa visão gerencial como numa visão de gestão, a gente vai estar falando de um sistema de custeio ou um sistema de análise que precisa fazer uma interpretação dos meus dados de custo. Por quê? Essas informações de custo, elas vão influenciar, por exemplo, a ideia sobre os meus resultados, que decisões que eu posso tomar e que tipo de indicadores ou indicadores de controle que a empresa pode criar para encontrar, então, ou melhor gerenciar o teu negócio. Da mesma maneira, a empresa, sabendo interpretar essas informações de custo, ela consegue também fazer um melhor planejamento, otimizar a sua gestão e sempre ir em caminho de uma melhoria contínua. Então, um sistema de informação, seja obtido por qualquer tipo de demonstrativo contábil, como a gente já demonstrou, isso vai trazer, então, um reflexo de como a empresa vai fazer a gestão do teu negócio. E como a gente também mencionou, ter essas informações pode melhorar a estratégia para alcançar o objetivo que a empresa tem ao longo prazo, certo? A gente vai falar sobre um pouco mais daqui para frente sobre sistema de custeio, mas primeiro, pessoal, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: vocês lembram ou têm um completo controle sobre as nomenclaturas da contabilidade gerencial? Se a resposta for negativa, pessoal, então acompanhem comigo o seguinte ponto. O glossário, pessoal, aqui então vai servir para a gente entender melhor sobre os principais elementos que a gente trabalha quando a gente fala sobre contabilidade de custos. O primeiro deles é quando a gente fala sobre gasto. Gasto, então, basicamente vai ser todo e qualquer tipo de sacrifício financeiro que a empresa precisa arcar com para a obtenção de um produto ou serviço qualquer. Por exemplo, se eu faço a compra de matéria-prima, pagamento de fornecedores, compra de imóvel, pagamento de impostos, tributos, todo o tipo de pagamento, não necessariamente pagamento, mas todo o sacrifício financeiro que a empresa faz para alcançar o teu objetivo, então a gente vai chamar de gasto. Então, pelo sim, pelo não, tudo que a empresa gasta é para operacionalizar o teu negócio. Depois, desembolso. Desembolso, então, pessoal, diferentemente de gasto, a gente está falando de todas as representações de saída de recursos financeiros do caixa da empresa. Então, quando existe a saída concreta de caixa, a gente pode chamar, então, de desembolso. Não necessariamente todo tipo de gasto envolve desembolso. Como existem operações de crédito, a empresa pode ter um gasto com um determinado tipo de matéria-prima, mas não necessariamente ter o desembolso para arcar com aquela matéria-prima. Depois, pessoal, custos.
Custo, então, pode ser considerado um gasto que se refere ao valor necessário para produzir um bem ou serviço. Então, se ele tiver vínculo com a produção de um bem ou serviço, a gente chama de custo. Por exemplo, quando a empresa ela compra uma máquina, ela paga o aluguel ou ela paga suas contas de energia elétrica. Custos, pessoal, como é a natureza, como é o elemento principal da nossa disciplina, a gente pode classificar ele de diferentes formas. De acordo com a tua rastreabilidade, ele pode ser um custo direto ou um custo indireto. Os custos diretos, eles são aqueles que podem ser rastreados facilmente ao produto ou a um centro de custo. Por exemplo, um custo da madeira na produção de um móvel, ele é facilmente rastreado, então a gente chama de custo direto. Então, ele é um custo porque ele está envolvido na produção de um bem e ele é direto porque eu consigo rastrear facilmente ao móvel que foi utilizado. Um custo indireto, eles são dificilmente rastreados por um único produto. Eles são comuns a vários produtos. Por exemplo, o salário de um gerente. O gerente está envolvido nas operações não somente de um produto, mas pode estar envolvido em várias operações. Dessa maneira, eu não consigo rastrear a um produto. Então, basicamente, se o custo ele é um custo direto, eu consigo rastrear o objeto de custo. Se eu tenho alguma dificuldade, ele vai ser então um custo indireto. Eu preciso arranjar formas de alocar esse custo nesse objeto de custo, certo? Depois, eu posso classificar também custos de acordo com o padrão de comportamento. Por exemplo, custos variáveis, eles mudam em proporção às mudanças relativas às mudanças nas atividades totais ou em volume. Como, por exemplo, de acordo com a quantidade produzida, eu vou ter então uma escala gradual do aumento dos meus custos. De acordo com o momento que eu venda mais produtos, eu vou ter então um maior custo. Certo, pessoal? Então, custos variáveis, quanto mais eu produzo, mais eu vou ter os custos. Em contrapartida, existem alguns custos fixos que, nesse caso, eles não se alteram ao longo do tempo, porque eles não acompanham as atividades totais de acordo com seu volume. Como, por exemplo, vocês podem ver nesse gráfico, os custos variáveis, eles mudam de acordo com as produções. Em compensação, os custos fixos não se alteram ao longo do tempo. Independente da quantidade produzida, o custo fixo não se altera. Então, por exemplo, um custo com aluguel ou um custo com seguro fabril, não existe nenhuma alteração ao longo do tempo. O custo com salário de funcionário, mesma coisa. Eu posso ter um empregado que ele recebe sempre no final do mês o mesmo valor. Isso não vai se alterar de acordo com a quantidade produzida, certo? Então, como uma forma de resumir tudo isso, pessoal, eu posso dizer então que custos podem ser variáveis e fixos de acordo com o padrão de comportamento, e eles podem ser diretos ou indiretos de acordo com a sua rastreabilidade. Aqui possuem alguns exemplos sobre o que a gente acabou de mencionar. Fiquem à vontade para pausar o vídeo e observar e interpretar melhor cada um desses elementos. Ok, pessoal? Outra característica, então, pessoal, que a gente tem que observar é de acordo com a natureza dos custos. Os custos, eles podem ser materiais, então material direto e indireto. Dessa forma, um material a gente classifica, então, como sendo a substância do que os teus produtos são feitos, certo? De alguma maneira, então, um material direto, ele seria os materiais os quais podem ser alocados diretamente a um produto final e pode ser rastreado facilmente. Como a gente mencionou, a madeira para a produção de uma cadeira, por exemplo, eu posso rastrear facilmente. Então, dessa maneira, eu já faço a alocação para o produto correspondente. Caso contrário, se eu não consigo rastrear facilmente, então esse material ele vai ser indireto. Então, ele vai ser com o propósito de auxiliar a produção, mas pode ser convenientemente designado a um produto ou para algum produto físico. Nesse caso, por exemplo, material de impressão, óleo de máquina ou alguns outros materiais, eles são dificilmente rastreados a um produto e eu preciso arranjar algum critério, como por exemplo, qual foi a máquina que precisou de mais óleo para sua manutenção, por exemplo, certo?
Mão de obra também é uma natureza de custo, porque, por exemplo, existe um custo de mão de obra que pode ser classificado entre mão de obra direta e indireta. No caso, a mão de obra direta pode ser definida então como um salário pago aos trabalhadores que se empenham no processo produtivo e cujo tempo pode ser convenientemente alocado para cada um dos produtos. Por exemplo, o salário pago a trabalhadores em uma fundição de ferro e aço, eu consigo fazer a alocação direta ao produto que eles estiverem fazendo, realizando o seu trabalho. Então, dessa maneira, eu consigo alocar diretamente ao produto. Caso contrário, então, pessoal, pode ser classificado como uma mão de obra indireta, de acordo com o empenho ou o propósito da realização de algumas tarefas incidentais a produtos ou serviços. Eles não podem ser rastreados facilmente a uma unidade específica. Por exemplo, o salário de funcionário de uma loja, se eles venderem vários produtos, dificilmente eu vou conseguir fazer a alocação do produto certo, de acordo com o gasto que eu tenho com essa mão de obra indireta, certo? Observe então graficamente aqui, pessoal. Eu vou então colocar que todos os elementos de custo, eles podem ser material, mão de obra e eu também possuo algumas outras despesas. De acordo com a tua natureza, ela pode ser direta e indireta, em todos os casos. O que for direto, eu vou vincular diretamente a um produto. Então, eu vou chamar essa atividade de custeio. Todos os outros gastos, com custos materiais, mão de obra e algumas outras despesas indiretas, eu vou precisar então realizar uma atividade chamada de rateio. Se eu não consigo vincular diretamente a um produto, então de alguma maneira eu vou ter que criar alguns critérios. A gente ainda vai falar mais sobre esses elementos daqui a pouco. Quando a gente fala então sobre custos, pessoal, uma forma como a gente tem que tratar esses custos, observe o seguinte. Já que a gente falou sobre critérios de custeio e rateio, quando a gente termina a atividade de custeio dos nossos produtos, então eu vou levar todo esse valor que custeou a produção de um determinado produto, esse valor vai para o estoque. Então, lembra que vai lá para o nosso balanço patrimonial, vai fazer a composição do que a gente chama de estoque. A partir do momento que a gente realiza a venda dos nossos produtos, então a gente vai levar esse resultado no demonstrativo de resultados na área de custo de mercadoria vendida. Lembra quando a gente mencionou sobre o custo de mercadoria vendida, pessoal? Então, somente quando a gente realiza a venda, ele vai virar custo de mercadoria vendida. Caso eu não realize a venda, ele permanece em estoque de acordo com o sistema de custeio por absorção. Mas a gente ainda vai falar mais sobre ele, certo? O próximo elemento, então, pessoal, são as despesas. Despesas são gastos que se referem à sustentação da atividade essencial da empresa. Então, a gente tem todos os nossos custos, que são relativos às produções ou à prestação de serviço. Despesas são todas as atividades de sustentação das atividades essenciais. Então, por exemplo, eu posso dizer que atividades como da parte financeira, da parte contábil, recursos humanos ou marketing, se não for essencial ou não são os serviços prestados do meu negócio, se eles são auxiliares, então são despesas. A natureza dessa conta vai ser chamada de despesa. Então, nesse caso, são valores essenciais, mas que não são diretamente ligados a produtos e serviços. Então, pessoal, despesas possuem diferentes naturezas também. As despesas elas podem ser diretas, de acordo com, por exemplo, a gente consegue fazer uma vinculação ou identificar a uma determinada unidade de custo, como, por exemplo, digamos, a contratação de uma ferramenta ou equipamento para um certo trabalho. Então, digamos, por exemplo, que eu preciso de um consultor, na verdade eu preciso de uma pessoa de recursos humanos para administrar as minhas operações em uma determinada atividade. Então, esse profissional de recursos humanos, ele vai ser uma despesa e eu consigo vincular a essa atividade específica que ele foi contratado. Então, de alguma maneira, ela é uma despesa direta. Uma despesa indireta, por exemplo, então, seriam atividades que não fossem vinculadas a nenhum centro de custo ou unidade de custo. De alguma maneira, por exemplo, pode ser classificado como, por exemplo, o aluguel. Aluguel, então, uma parte
que for relativa às operações, a gente pode chamar de custos. Mas todas as outras atividades que são desempenhadas no mesmo imóvel, mas que não são realizadas ou não são vinculadas à produção, então a gente vai ter que chamar de despesas e elas vão ser indiretas, porque a gente não consegue vincular facilmente a um produto. Ok, pessoal? Depois disso, a gente tem investimentos. Investimentos, então, são representações de aplicação de capital da empresa para um benefício futuro. Então, eles vão ficar temporariamente congelados num ativo porque a gente fez, então, por exemplo, a aquisição de um carro, de uma máquina, que necessariamente a gente tem, então, a ideia de obter um benefício futuro. Então, com o gasto, com a compra dessa máquina, a gente vai chamar, então, de investimento. Pode também ser chamado de perda todo tipo de consumo de um bem ou produto, mas que não foram consumidos de forma normal. Então, eu tive a perda de algum estoque. Então, de alguma maneira, não consumi aquele estoque, eu tive uma perda. Ele queimou, ele teve um dano e eu não consegui consumir. Então, de alguma maneira, eu vou chamar isso de perda. Certo, pessoal? Com isso, a gente termina, então, o principal glossário do que a gente tem utilizado sobre custos até então. Isso eu pergunto para vocês. Qual que é a importância de saber todos esses elementos para a gestão de custos? Deixem aqui nos comentários, pessoal, o que vocês acham, para a gente melhorar, então, a nossa interpretação sobre o que a gente entende sobre custos. Ok, pessoal? Por fim, pessoal, para a gente demonstrar o que a gente já tem visto sobre sistema de custeio, basicamente, então, a gente tem que interpretar o seguinte. Todas as informações das operações das empresas, elas estão sendo registradas, mas é do nosso interesse, então, interpretar esses dados com base em um sistema de custeio para transformar isso em algumas informações que seriam interessantes para alcançar aquelas estratégias das empresas. Digamos, por exemplo, que você vai realizar uma operação de contato com algum cliente. Então, digamos que você vai sair de Guarapuava, vai ter gastos com táxi, vai ter passagem para Curitiba, vai ter o almoço com esse cliente e depois você precisa retornar. Esses dados, então, estão sendo computados pela nossa contabilidade, mas ele só vai se transformar em informações úteis a partir do momento que tiver, então, a tradução de acordo com o nosso sistema de custeio. Então, o sistema de custeio vai ser o nosso centro processador. Ele vai, basicamente, fazer esse processo para chegar nas informações. Basicamente, ele vai passar por todos os nossos subsistemas, a interpretação de todas essas informações vão ser computados como dados, depois ele vai ser processado, organizado para virar informação e posteriormente alcançar então as necessidades gerenciais. Eu vou então interpretar com base nisso aqui, por exemplo, de que maneira então que isso aqui vai ser alocado como custo da operação de um determinado, para aquisição de um determinado cliente. Isso aqui vai ser importante na opinião de vocês, pessoal? E de que maneira que isso aqui é importante? É essa a pergunta que a gente precisa responder quando a gente interpreta a contabilidade gerencial, certo? Dessa maneira, o sistema de custeio ele vai ser importante de acordo com as seguintes características. Como a gente já tem mencionado, existem alguns sistemas e algumas formas de interpretação dos custos que a gente precisa entrar em contato. O custeio por absorção ele é o mais importante, pessoal, porque, de alguma maneira, as empresas eles precisam seguir o regime contábil internacional que é baseado no custeio por absorção. O que isso aqui quer dizer, pessoal? No método de custeio por absorção, ele vai basicamente separar o que for despesa de custo, possibilitando observar então a relevância da administração e da operação em separado. Por que a gente faz isso? Custos diretos, então, vão ser alocados nos produtos. Os custos indiretos eles vão precisar passar por um centro de custo primeiro, para depois chegar nos seus produtos. Depois disso é que eu vou acrescentar mais despesas para fazer a composição de todos os meus demonstrativos contábeis. Essa distinção, então, é importante, pessoal, porque a gente vai precisar encontrar, então, esses custos indiretos que eles não são facilmente encontrados se a gente for interpretar negócio a negócio.
esses custos indiretos eles são diferentes em cada um dos negócios. Mas o principal elemento que a gente precisa interpretar são esses elementos de causa e efeito. Então, quando a gente vai vincular a um produto, a gente precisa saber, então, quais foram os elementos que são elementos de causa e elementos de efeito para a composição desse custo indireto. Como, por exemplo, quando eu contrato um funcionário e esse funcionário ele vai trabalhar para realizar algumas ou para fazer alguns produtos, então eu tenho que saber, por exemplo, qual foi o tempo que ele teve de despendimento em um produto, e no outro produto e nos outros demais produtos. Sabendo o tempo, então, por exemplo, eu conseguiria utilizar, sabendo que a causa do uso desse funcionário envolveu, então, o efeito que seria justamente a realização dessas atividades. Eu paguei, então, pelo salário do funcionário e ele desenvolveu algumas atividades em alguns produtos para o meu negócio. Dessa maneira, então, eu consigo rastrear qual que foi o envolvimento daquele pagamento desse salário para a atividade que foi desenvolvida. Isso, então, vai fazer a composição do custo do meu produto. Então, dessa maneira, saber e entender causa e efeito para a composição do custo é muito importante, porque ele vai auxiliar a alcançar os direcionadores de custos. Ok, pessoal? Esse aqui então, a gente já começa a entrar um pouco mais nos elementos de rateio, que a gente vai mencionar daqui para frente, mas por enquanto a gente tem que deixar bem claro o que são direcionadores de custos com base em causa e efeito. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, também deixem aqui nos comentários e fiquem à vontade para a gente conversar um pouco mais sobre causa e efeito para os direcionadores de custos, ok? Conhecer muito bem causa e efeito, pessoal, é interessante porque a gente precisa então saber sobre como é que funcionam esses direcionadores de custos. Por exemplo, pessoal, alguns dos direcionadores, imaginem o seguinte: a empresa ela realiza uma série de atividades. Entre elas, por exemplo, as atividades de produção, que são mais próximos do vínculo com custos, ou algumas atividades de marketing, que, por exemplo, se a gente é uma empresa que realiza a confecção de alguns produtos, marketing, por exemplo, seriam umas atividades auxiliares. Essas atividades auxiliares, então, por exemplo, quando eu realizo o pagamento do salário desses profissionais de marketing, alguns dos direcionadores dos custos poderiam, por exemplo, ser o número de propagandas vinculadas, o número de vendas pessoais ou números de vendas totais. Dessa maneira, eu consigo criar critérios para fazer o rateio das minhas contas em marketing. Ou, por exemplo, dos custos de produção, alguns dos direcionadores poderiam ser números de unidades produzidas, números de setups, que seriam então aqueles momentos entre produção, números de mudanças nas ordens de engenharia e alguns outros. Então aqui, pessoal, são alguns dos exemplos que a gente tem sobre direcionadores de custos dos gastos que as empresas têm sobre algumas das áreas mais gerais para todas as empresas. Ok, pessoal? Fiquem à vontade, então, para pausar o vídeo, fazer a leitura desses direcionadores. Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem ou coloquem aqui embaixo para a gente conversar um pouco mais sobre direcionadores de custos, ok? Passado isso, pessoal, a gente tem que entender, então, o próximo sistema de custeio seria, então, o custeio variável. Por que o custeio variável é interessante e é importante a gente mencionar ele? Muito embora ele seja uma forma de custeio extremamente gerencial, eu não posso utilizar esse custeio variável como forma de registro contábil para qualquer tipo de empresa, mas sim, eu posso utilizar como uma forma de contabilidade gerencial, porque ele vai me demonstrar algumas informações sobre desempenho dos meus produtos que é extremamente interessante e vale a pena a gente entender, ok? O custeio variável, então, pessoal, ele consiste em considerar os custos de fabricação ou produção somente dos custos variáveis, sejam eles diretos ou indiretos, independe. Porque os custos variáveis, eles vão ser mais vinculados aos produtos, enquanto os custos fixos, eles vão ser considerados como algumas despesas. A gente interpreta custo fixo igualmente como despesa quando a gente fala sobre custeio variável. Por que a gente fala isso?
O custeio variável, pessoal, ele tem o interesse somente em saber o desempenho dos gastos que eu tive relativos aos produtos. O que eu não consegui vincular ao produto, eu utilizo somente como despesa. Então, por exemplo, custeio variável é tudo que eu consigo vincular ao produto com uma certa facilidade. Por exemplo, quando eu utilizo matéria-prima para a confecção de um produto, então eu consigo, de alguma maneira, rastrear para qual produto aquela matéria-prima vai ser consumida. Em compensação, alguns outros custos, como por exemplo, salário de alguns funcionários, aluguel ou outras contas que eu vou ter alguma certa dificuldade em vincular aos produtos, todos esses gastos eu vou interpretar como custo fixo ou como uma despesa. Então, dessa maneira, eu vou despejar todos eles direto no resultado. Eles não vão nem entrar na composição desses produtos. Por que eu faço isso? Justamente para entender sobre margem de contribuição. A margem de contribuição, ela vai demonstrar para a gente todos os gastos que estão envolvidos para a composição de um determinado produto. Isso, então, o que sobra do meu desempenho, então o que sobra da minha receita de vendas, quando eu tiro todos os custos e todas as despesas que são variáveis, então sobra a minha margem de contribuição. Com essa margem de contribuição, então eu espero fazer a cobertura de todos os outros custos e despesas fixas. Dessa maneira, então, se com essa margem de contribuição eu faço a cobertura de todo o restante, então quer dizer então que o meu produto ele consegue, no mínimo, alcançar um lucro significativo. Caso contrário, se essa minha margem de contribuição não fizer a cobertura dos demais gastos fixos, então esse produto está me trazendo um certo prejuízo. Dessa maneira, eu consigo ter uma ideia, uma noção sobre o desempenho dos meus produtos de uma forma geral. Se vocês conseguiram entender, então, pessoal, eu pergunto para vocês por que saber de margem de contribuição é tão importante para a empresa? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham que é a resposta correta, e daí a gente vai conversando e crescendo um pouco mais sobre os nossos conhecimentos sobre custos. Ok, pessoal? Então é basicamente isso quando a gente fala sobre custeio variável. Próximo passo, então, pessoal, é a gente entender um pouco mais sobre o custeio baseado em atividades. Do que a gente já tem mencionado, a gente tem falado, então, que as empresas elas possuem alguma certa dificuldade quando a gente fala sobre custos indiretos. Esses custos indiretos, a gente precisa, então, criar um certo critério de rateio para distribuir e para chegar em cada um dos produtos que consumiram aqueles gastos. Então, o custeio por atividade, ele vai justamente demonstrar, com base em uma série de entendimentos sobre os processos e as atividades que levam à confecção de certo produto, sabendo e conhecendo muito bem quais foram os recursos que foram utilizados e conhecendo os direcionadores de custos para esses recursos, a gente vai conseguir distribuir para cada uma das atividades que foram desempenhadas para alcançar a confecção desses produtos. Então, por exemplo, digamos então que eu tenha o uso e o consumo de máquinas, de veículos, combustível, mão de obra direta e indireta. Todos esses recursos vão fazer composição dos meus produtos, mas para isso eu preciso saber, por exemplo, critérios como qual foi o tempo de uso de máquina para realizar a confecção de certo produto. Sabendo o tempo de máquina, para cada um dos produtos eu consigo fazer a distribuição facilmente. Ou, por exemplo, se eu tenho a mão de obra e eu consigo vincular para qual foi a atividade que essa mão de obra foi envolvida e para qual produto que ele foi envolvido, então eu consigo de alguma maneira alcançar então a distribuição desses custos indiretos para cada um dos produtos. Então dessa maneira, o custeio baseado em atividades, se a empresa então ela tem um bom conhecimento sobre as suas atividades, sobre os seus processos, ela consegue fazer essa distribuição de uma forma mais fácil e um pouco mais correta, de acordo com a realidade dos gastos da empresa. Ok, pessoal?
Então, com o custeio baseado em atividades, a gente encerra aqui o resumo que a gente tem do que a gente já viu até agora. Daqui para frente, pessoal, eu espero que esses conceitos eles fiquem imersos na cabeça de vocês, porque a gente vai utilizar eles como se vocês já entendessem com uma boa profundidade, ok? É importante, é muito importante. Conhecer esses elementos demonstra que vocês têm, então, uma correta compreensão da natureza da interpretação dos custos nos negócios. Daqui para frente, então, pessoal, a gente vai começar a tomar alguns posicionamentos mais gerenciais com relação ao que a gente já mencionou, ok? Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, deixem comentários. Se vocês querem algum vídeo específico sobre o que a gente mencionou aqui nesse vídeo, também fiquem à vontade em colocar, que a gente vai entrar em detalhe no que for específico, ok? Espero que vocês tenham gostado. A aula de hoje fica por aqui. Agradeço a participação de todos. Um abraço.